Olá, sejam bem-vindos ao Minas Rural. O programa de hoje está doce como mel. A gente mergulha no universo das abelhas. Você vai conhecer um pouco mais sobre as abelhas solitárias. Elas correspondem por cerca de 85% das espécies conhecidas e são as grandes responsáveis pelo processo de polinização. Vamos rever também um documentário técnico sobre apicultura que traz os princípios básicos para a criação de abelhas e a produção de mel. E fechamos com receita de pão de mel, como não poderia deixar de ser. O universo das abelhas é mesmo fascinante. As mais conhecidas são as sociais, que vivem em colônias organizadas, as colmeias. E elas são as responsáveis por nos fornecer mel, própolis, geleia real. O Brasil, segundo o IBGE, produz em média 41.594 toneladas de mel por ano, um quantitativo que tem um potencial de crescimento graças às nossas características de clima e de flora, que são favoráveis ao desenvolvimento da apicultura. Mas como iniciar nessa atividade? Quais são os princípios básicos para a construção de um apiário comercial? É o que a gente vai rever agora num belíssimo documentário técnico produzido pela Emater Minas. Meu nome é Romeu, eu sempre morei em Pará de Minas, trabalho com apicultura desde que formei em florestal, técnico agropecuário. Eu sou do campo, eu gosto do campo. Cidade eu gosto só para passeio, e minha área é campo. Meu irmão tinha um apicultor que tinha abelha no terreno dele. Esse apicultor foi e tirou as abelhas e nós colocamos lá, naquele lugar que já tinha a área fechada ali, colocamos 2 colmeias. Eu tinha teoria na sala e chegava e praticava. Eu me impressionou primeiro a organização social. O ser humano deveria copiar. Elas são perfeitas. À medida que você conhece o que elas fazem, é só você deixar elas trabalharem que elas vão te dar retorno. A abelha não aceita brutalidade, ela responde de imediato. Se chegar outra pessoa irritada, nervosa, vai dar confusão. O apicultor, eu falo que ele tem que ser uma pessoa extremamente observadora. Ele tem que começar observando o meio ambiente. Se tem flor, se tem água de qualidade. Isso aí é o básico para você começar a escolher um local para você instalar um apiário. Então existem as distâncias de estradas movimentadas, trilhas, né, onde passam pessoas, escolas, casas, estábulos, aviários, granjas, que a gente faz uma média, no mínimo 300 metros. Depósitos de bala, rapadura, engenhos de açúcar, 2 quilômetros, porque isso aí é atrativo para a abelha. A abelha às vezes vai lá buscar esse tipo de material e deixa de ir na flor. E distâncias de lixões, tanques de decantação, a gente recomenda no mínimo 5 quilômetros. Isso é muito importante para você não ter problema com a segurança das pessoas e dos animais, né? Porque as abelhas elas podem levar a óbito, quanto à contaminação do produto, no caso de lixos, né? E ela adquirir, né? Pegar lá uma rapadura, uma garapa e tentar fazer, né, dali o mel. Outra coisa que está em foco hoje em dia é questão de você montar um apiário perto de culturas que utilizam agrotóxicos. Ela vai na flor de uma plantação que utiliza, né, um agrotóxico e ela se contamina quando ela não morre no campo. Fora que ela tem uma mortalidade, às vezes, total da colmeia. O local deve ser um local que facilita a chegada do carro, por conta do peso, quando você tira mel. O ideal é você chegar no terreno com o sol nascendo, marcar, deixar as colmeias posicionadas para o nascente do sol. E a meia sombra, uma sombra rala, debaixo de uma árvore muito grande, esfria muito. Fumigador, sem ele, é o apicultor da região que não trabalha, apicultor brasileiro, né, no caso. Quem trabalha com a abelha africanizada. Sem a fumaça, a abelha parte para agressão, para espantar o inimigo, não deixa de ser nosso. Hoje, a roupa de algodão ela é condenada, porque a roupa de algodão recebe muita ferroada. Tem materiais aí que a abelha não consegue pousar.
E muito importante que lá na revisão, lá na hora que ele for colher esse mel, ele tem alguns cuidados simples, né? De não colocar um quadro com cria, que ele está ali fazendo a revisão no chão, por causa de contaminações. Que essa contaminação que vai acontecer, ela vai interferir no seu produto final, porque vai ser analisado pelo órgão fiscalizador. Bater uma fumaça. Fumaça, elas acham que é fogo. E saem da defesa, as que ficam na porta são soldados. Elas saem e vão chupar mel, que elas acham que pode precisar de ir embora. Para produzir os favos, elas precisam estar de barriga cheia. Então a gente jogando fumaça, elas vão partir para procurar alimento. Aí você vai esperar ali em torno de uns 20 segundos para você abrir a colmeia. Dá tempo delas ir encaminhar para o lado do mel. E à medida que elas chupam mel, fica de barriga cheia, elas não conseguem dobrar a bundinha para ferroar. Aí você vai trabalhar mais tranquilo, você vai ter menos mortandade de abelha, porque se ela ferroar, o ferrão vai ficar junto, vai sair junto com o ferrão o intestino dela. O apicultor mais experiente, ele abre a caixa, ele sente o barulho, ele sabe que tem alguma coisa diferente. Ele vai ter que observar a postura de rainha, então ele vai ter que avaliar se a rainha ela é boa, se a rainha é ruim, o que está acontecendo. Que a abelha, ela diz muito para o apicultor, tanto a rainha quanto o operário quanto o zangão. Ele tem que avaliar a questão de alimento. Está faltando alimento? Por que está faltando alimento? É porque tem muita caixa naquele apiário, mas tem muita florada, então é essa observação do apicultor. Tem muito zangão. Está na época de reprodução? Não. Então, quer dizer, tem algum problema dentro daquela colmeia? Está faltando espaço? Ah, está na hora de tirar mel, mas eu não posso tirar mel. Mas você tem que tirar, porque senão você vai prejudicar aquela colmeia. O apicultor consciente, ele vai tirar o excesso de mel da colmeia, e não o mel todo. A preferência delas é consumir o novo, deixar guardado. Então nós vamos tirar esse excesso de mel. A tela excluidora, o objetivo dela é não deixar que a rainha bote na parte de mel. Se o apicultor deixar sem tela, a rainha vai botar muito em cima. E aquilo vai contaminar. Na vinda já vai misturar, já vai espremer uma larva, já vai cair no mel. Não é uma coisa saudável, que vai cair a qualidade do mel, pode até dar problema na análise. E não é o certo e é uma coisa muito fácil de ser evitada. Você deve trocar ela todo ano e fazer uma limpeza nela. Senão ela fica obstruída, atrapalha a colmeia. O quadro é um favo da caixa. Ele precisa do arame para facilitar o manuseio, que o favo vai ficar firme ali com o arame. Sem o arame, o favo novo ele vai acabar quebrando. O favo que tiver mel, não funciona. E a cera, sem a cera alveolada, a abelha pode puxar ali tudo torto, fazer excesso de zangão. Você não consegue tirar um favo para fazer uma revisão. Então, sem um apicultor profissional, não trabalha sem uma cera alveolada. Eu gosto muito da chá de fenda, porque o primeiro quadro que a gente tira, sempre ele está muito agarrado. E o formão, ele não consegue entrar nos cantinhos ali, para você ir tirando com cuidado. O formão já é interessante para tirar o excesso de própolis, o excesso de cera. Eu gosto de usar a faca também, para cortar ali algum excesso de própolis, cera. O produto principal é o mel, né? E nós temos o mel, temos a cera, temos o pólen, temos o própolis, geleia real, o veneno de abelha e a produção de rainhas. Hoje o próprio mercado ele é exigente. Quando o produtor chega para apresentar seu produto ao mercado, a primeira coisa que ele vai precisar saber é se ele tem a legalização, se ele tem um órgão que legalizou a venda daquele produto. É muito importante que o produtor, desde o início da atividade, já começa, né, a trabalhar dentro dessas boas práticas, dentro de um manejo adequado, né, dentro das normas de higiene adequadas, para que você, desde o início, tenha no final um lucro, né, o que você almeja, né, que é um produto que tem aí um valor no mercado. Para eu registrar a minha casa de mel, eu tenho que ter o curso de boas práticas. Através da Emater que nós conseguimos esse curso e foi mais importante do que o meu curso de técnico de 3 anos, porque o curso de técnico não me habilita a ter inspeção estadual. Estou liberado para produzir, colocar em comércio de Minas Gerais meu produto.
Hoje, o produtor ele tem que profissionalizar. Então, ele tem que trabalhar em cima da legislação, porque se ele não cumprir a legislação, o produto dele não entra no mercado. Meu objetivo maior é ter um produto que agrada o freguês, entendeu? Fora disso, eu quero estar aqui morando no campo aqui e ter uma vida tranquila, que para mim sossego é a maior riqueza. Aí, ó, como eu queria estar numa rede comendo mamãozinho com mel. Olha, embora as abelhas sociais são as mais apropriadas para a produção de mel e sejam também as mais conhecidas, as abelhas solitárias, as que vivem sozinhas, não em colmeias, são a maior parte das espécies conhecidas, cerca de 85%. Elas são as grandes responsáveis pela polinização e é sobre elas que a gente vai falar no próximo bloco. Então aguenta a mão aí só um minutinho. A grande maioria das espécies de abelhas conhecidas, cerca de 85%, é de vida solitária, diferente das sociais, que vivem em colônias organizadas. Neste caso, uma única fêmea coleta o seu alimento, constrói e defende o seu ninho e coloca os ovos. E depois de tudo isso, as tarefas todas cumpridas, a pobrezinha morre, ou seja, ela tem um ciclo de vida bem curto, mas tem uma função na natureza gigante. São as grandes responsáveis pelo processo de polinização de frutas e vegetais. Elas colaboram, por exemplo, na produção do maracujá, elas são as únicas polinizadoras dessa fruta, caju, acerola, berinjela, pimentão, tomate. Elas também são bioindicadoras, porque elas só sobrevivem em ambientes que não estejam degradados. Ou seja, se elas desaparecem, é sinal de que todo o ambiente está sofrendo e que em breve pode haver escassez de alimentos. Por isso, criar ambiente propício para a reprodução dessas abelhas em sua propriedade, por exemplo, pode ser uma ótima ideia para auxiliar no desenvolvimento da sua produção. Então, a gente vai ver agora uma dica técnica de como construir os ninhos para as abelhas solitárias. Essas peças podem ser usadas aí até de forma ornamental, no pomar, no jardim, na horta. Confere aí. Hoje a nossa dica técnica é confecção de ninhos para abelhas solitárias. As abelhas solitárias são abelhas nativas do Brasil. Elas não são sociáveis com apis mellíferas, ou seja, elas não têm uma colônia como a abelha rainha, a abelha zangão e as operárias. Não produzem mel comercialmente. A função dessas abelhas, né, na natureza seria como bioindicadoras diárias. E também a gente utiliza ela como polinizadoras de algumas culturas. No Brasil, para vocês terem ideia, maracujá, determinadas orquídeas, caju, acerola, produção de semente de tomate, pimentão, berinjela, necessitam dessas abelhas. Então, a confecção desses ninhos, o objetivo deles é o quê? Você aumentar a população dessas abelhas solitárias nesse ambiente cultivado, ou também você pode estar utilizando essas abelhas como ornamental, né? Você pode colocar ali no seu jardim, você pode colocar na sua chácara, na sua fazenda. Então hoje aqui a gente vai estar ensinando como confeccionar esses ninhos. A madeira utilizada para a confecção dos ninhos de abelhas solitárias podem ter vários formatos, podem ser vários tipos de madeira, não existe uma específica. O que a gente deve tomar cuidado é para não utilizar madeiras que tenham cheiros muito fortes e que tenham muitas resinas, porque as abelhas solitárias elas podem não ocupar, né, as perfurações que a gente vai estar fazendo ali para elas, né, colocarem os ovinhos e produzirem novos filhotes. Esses troncos, como tem vários formatos, a gente vai estar fazendo o quê? Várias perfurações, né, em toda essa região, né? Esses ninhos, esses troncos, eles vão ser pendurados, né, em plantações, dentro de casas de vegetação, dentro da residência, como ornamental, como enfeite, né, dentro do próprio jardim. E as abelhinhas, então, elas vão fazer o quê? Elas vão procurar esses orifícios, colocar aqui seus ovos, né? E com isso vai nascer uma nova geração de abelhas.
Esses modelos, então, são utilizados para áreas de agriculturas menores, né? Como eu torno a falar, casa de vegetação, estufas, para pequenas áreas de jardim, plantações onde a gente vai estar utilizando produção de semente, exemplo, berinjela, o pimentão, tomate. E nós temos também as grandes plantações, por exemplo, o maracujá. O maracujá é uma planta que ele exige a presença da mamangava, que é uma abelha solitária, né, para que ocorra a sua polinização. Fora, você não tendo essa abelha, o produtor vai ter que fazer essa polinização manual. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão usando morões, né, pequenos pedaços de morões, eles colocam esse morão na terra, entre as plantações, entre as plantas, né, e eles vão fazer pequenas perfurações em todo o morão. A mamangava, encontrando essas perfurações, ela vai colocar aqui os seus ovos, vai nascer então uma nova geração de abelhas e com isso, dentro daquela área plantada, né, nós vamos ter uma população maior desses insetos, que vai ter então em torno de 30% de aumento de produção, né, uma boa formação dos frutos. E para a produção de sementes é essencial a presença desses insetos. Então, para a confecção dos ninhos, né, nós vamos fazer perfurações, né, no bloco de madeira que a gente escolheu. Nós vamos estar utilizando aqui uma furadeira e brocas. Brocas de diversos diâmetros, né? Então nós temos brocas mais finas, né, médias, mais grossas. Por quê? Porque as abelhas solitárias, elas vão apresentar um tamanho aí de 5 milímetros até uns 5 centímetros. Então nós queremos pegar a maior diversidade de abelhas possíveis, né? E em cada bloco, o cuidado que a gente tem que tomar é que, se você escolher um diâmetro da broca, né, mais fino, você vai fazer a perfuração desse bloco todo com essa broca, com esse diâmetro. A gente não pode mudar o diâmetro numa peça. Por quê? Porque a abelha que vai buscar esse bloco, né, ela vai escolher devido ao tamanho, ao diâmetro, né, do buraquinho que a gente fez aqui, como a gente pode ver nessa peça, onde todos os buracos têm o mesmo diâmetro. Então, uma abelha vai utilizar todos esses buraquinhos para fazer a sua postura. Ela não vai dividir esse bloco com outras abelhas. Então, aí dessa forma a gente faz vários blocos com vários diâmetros diferentes e aí a gente pode ter aí, então, uma diversidade muito maior, né, de abelhas que a gente vai estar aí preservando, né, vai estar trabalhando com ela dentro das culturas, né, dentro das forrações, né, dentro do ambiente que você escolheu para estar colocando esses ninhos. Agora eu vou chamar o colaborador, o André. O André vai me ajudar a fazer a perfuração para mostrar para vocês como é muito simples, né, a confecção desses ninhos. Então nós já temos aqui um bloco, né, de madeira escolhido, né, escolhemos uma broca com diâmetro maior. E nós vamos fazer perfuração em todo esse bloco, né. Não existe não existe espaçamento específico. Você pode fazer desenho, você pode colocar só no centro, você pode espalhar por toda a peça, né? Depois de perfurados, né, os ninhos podem ser pendurados ou podem ser como esse bloco aqui, colocados, né, no chão, um cantinho ali da área, que você vai estar, né, disponibilizando para as abelhas. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, né? Meu nome é Márcia Portugal. Meu e-mail é marcia.portugal@emater.mg.gov.br. Bacana, né? Fica comigo porque no próximo bloco a gente tem um intervalo rapidinho agora, mas depois a gente vai falar de um projeto que está ajudando a repovoar o Parque Estadual Serra Verde com abelhas solitárias e tem ainda receita de pão de mel. É num minutinho. Localizado em plena capital mineira, o Parque Estadual Serra Verde é um pedacinho preservado de transição do Cerrado e Mata Atlântica. Ele é cortado por inúmeras nascentes de água. O parque também tem a função de servir como refúgio e local de alimentação e reprodução de muitas espécies nativas. A Serra Verde é também abrigo para abelhas solitárias, responsáveis pela maior parte do processo de polinização. E para tornar esse ambiente ainda mais favorável à reprodução dessas pequeninas senhoras, um projeto capitaneado pela Emater Minas está distribuindo abrigos para as abelhas solitárias no parque. Afinal, a permanência delas é também sinal de ambiente preservado. A Emater Minas implantou um projeto no Parque Estadual Serra Verde, onde foram espalhados ninhos que facilitam a reprodução dessas abelhas.
Essas abelhas, então, elas vivem sozinhas. Então, elas buscam um local como tronco de árvores, buraco no chão, em barrancos, fendas de fechaduras, tijolo, né, em casas. Então, elas vão buscar orifícios que vai variar aí o tamanho de acordo com as espécies. Nas abelhas solitárias, a gente tem de 5 milímetros até 5 centímetros. Então, são assim, uma diversidade muito grande, né? Então, encontrando esses locais, elas vão colocar ali um ovo, né? O alimento, pólen, néctar, vai colocar um ovinho, ela vai fechar esse orifício e ela vai ficar aí de 3 a 6 meses, depois ela vai morrer. E aí vai começar um novo ciclo. Geralmente, a maioria das espécies de abelhas solitárias é um ciclo por ano. Então, a gente vê que assim, a quantidade de abelhas solitárias, ela é grande. Porém, ela tem esse probleminha, gente, né, com relação à natureza. Se elas não conseguem um local para colocar esses ovos, por ser um período muito curto, que geralmente é o quê? Primavera, verão. Se ela perder esse período, né, então nesse ano a gente não vai ter, né, o nascimento de novas abelhas. No Brasil, o uso de abelhas solitárias na polinização de culturas agrícolas ainda é pequeno, mas trabalhos realizados nesta área já apontam a eficiência de algumas espécies de abelhas solitárias para polinização de frutas e vegetais. As abelhas solitárias, elas não produzem mel comercialmente. Então, muitas pessoas nem conhecem essas abelhas, né? Elas são extremamente importantes para a polinização. E a abelha solitária, né, tem um grande papel que ela é bioindicadora, ou seja, em ambientes degradados, né, a gente não vai encontrar essas abelhas. Então, as pessoas que trabalham com o meio ambiente, trabalham com essa parte de estudo, né, de ambientes degradados, ou se o ambiente está totalmente conservado, essas abelhas ajudam, né, porque você encontrando as abelhas, você sabe que aquele ambiente está regenerando ou está conservado. Se você não encontra essas abelhas nesse ambiente, provavelmente está tendo ali algum problema, né, alguma atuação de um homem, né, um desmatamento. A gente fala muito assim, capina, né, feita de qualquer maneira, jardinagem, dá a possibilidade de outras abelhas, que é a Apis mellifera, de entrar nesse ambiente, concorrer com a abelha solitária, e essa abelha solitária era parar, né, de frequentar aquele espaço e até se extinguir daquela área. Todos os dias, um funcionário do Parque Estadual Serra Verde faz a inspeção dos ninhos e avisa para o diretor do parque qual foi o resultado. Ô André, no ninho 4 aqui na trilha da Biquinha, foram encontrados agora 4 orifícios já tampados por barro já. Provavelmente já tem um morador novo aqui agora, tá ok? Ok, Flaviano, obrigado aí pelo retorno. Vou anotar aqui no nosso caderno, nesse relatório de hoje. E depois você tira umas fotos para registrar para a gente, por favor, para a gente poder anexar lá no relatório final do mês. O Parque Estadual Serra Verde, né, como toda unidade de conservação, ela por lei federal tem que ter um conselho consultivo instituído, e a Emater tem 2 cadeiras hoje dentro desse conselho consultivo. Ele é constituído, né, o conselho pelo setor privado e pelo setor público. Então a gente tem essas 2 vagas da Emater de Minas dentro do conselho, e a equipe da Emater apresentou, né, através da Márcia, o projeto para a gente iniciar ele aqui no Parque Estadual Serra Verde sobre as abelhas nativas solitárias. E isso foi muito bem aceito tanto pelos outros conselheiros como pela equipe do parque. Existem plantas que somente são polinizadas naturalmente por abelhas solitárias. Nós temos aí no caso o maracujá, que é feito pela mangava, né, que tem muita gente que fala que é o besouro, não é besouro, é abelha, né? Nós temos o caso de acerola, nós temos o caso de produção de sementes, por exemplo, de pimentão, de tomate. Tem plantas, muitas culturas lá da região mais do sul, que é o mexilho. Tem uma outra plantinha que é tipo um tomilho, que produz no sul do país, que só são polinizados naturalmente por abelhas solitárias. Temos orquídeas. Porque as abelhas solitárias, elas possuem, a gente fala, euglossíneas. Elas possuem a língua, como se fosse a língua, muito longa. Somente elas possuem essa característica, então elas conseguem chegar até o pólen e a néctar de determinadas plantas. Então, se essas abelhas elas desaparecerem, eles fazem uma previsão assim, que desaparecendo hoje, daqui a 3 anos, nós vamos ter muito problema com escassez de alguns alimentos. E chegou a hora saborosa do programa. Hoje tem pão de mel para fechar o programa doce. 2 copos americanos de farinha de trigo, meio copo de açúcar,
meio copo de açúcar mascavo, 1 colher e meia de sopa de chocolate em pó, 500 gramas de chocolate meio amargo, 1 colher de chá de canela em pó, 1 colher de chá de cravo em pó, meio copo americano de leite morno, meio copo de mel, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 200 gramas de doce de leite para o recheio. Misture todos os ingredientes secos numa vasilha. Agora vou misturar o mel no leite bem morno. Agora vou acrescentar o mel, o leite morno nos ingredientes secos. Mexer levemente, né? Não aquela coisa de bater. O pão de mel é muito sensível, né? Então aquela mãozinha bem delicada para estar mexendo. Agora vamos untar e polvilhar as forminhas para terminar o nosso pão de mel. Por último, é 1 colherzinha de chá de bicarbonato de sódio. Agora vou mexer, misturando o bicarbonato, né? Agora vamos colocar a massa na forminha. É 1 colher de sopa. Então vamos bater para sair todo o ar, senão ele vai ficar todo furadinho. Essa receita, ela rende 12 pães de mel. Vamos levar para o forno, um forno a 180 graus, já pré-aquecido, de 15 a 20 minutos. É muito rápido para assar. Retire da forminha, parta ao meio e recheie com o doce de sua preferência. Aqui o Baldo está usando doce de leite. E para finalizar, banhe com chocolate. Agora é só levar para a geladeira para resfriar. Ê, trem bom! Queria agora estar também comendo um pão de mel. Hoje eu estou salivando no programa. Minas Rural está acabando, mas a gente se fala a semana inteirinha pelo site www.emater.mg.gov.br. Lá você também pode assistir as outras edições do Minas Rural, ter acesso ao nosso plantão técnico para tirar dúvidas sobre cultura, criação, além de várias notícias do universo da extensão rural. Nos acompanhe também pelas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Spotify com o podcast Estação Rural e você pode rever o programa a hora que você quiser lá no nosso canal do YouTube. Procura pela gente na plataforma, se gostar do conteúdo, faz a gentileza, se inscreve lá no canal, curte, compartilha com os amigos e deixa a sua opinião que a gente quer saber para produzir sempre melhor. Tchau!